Olá, você está no canal Descomplica Brasil e o tema de hoje é o ponto de vista dos blogueiros de viagem com relação ao Covid-19. Por isso eu trouxe o pessoal do canal do YouTube Viaje Logo Existo para a gente conversar sobre como é que está esse mercado durante a pandemia e como vai ser a retomada no pós-pandemia. Confere a entrevista! Descomplica Brasil. 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 Olá, você está no canal Descomplica Brasil e hoje nós vamos entrevistar Leonardo, que é do canal Viaje Logo Existo, adorei o nome, e eu quero te agradecer, antes de tudo, por essa entrevista que você está concedendo para a gente. Para quem não sabe, nós estamos falando direto com Cascais, né, lá em Portugal, e isso é legal porque é uma outra visão. Então, Léo, gostaria que você... Posso chamar assim ou Leonardo? Não, chama de Léo, por favor. Léo, primeiro fala um pouquinho de ti, né, do teu canal, por favor. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder participar. Eu falo hoje representando minha esposa também, a Raquel. Nós somos do Viaje Logo Existo. Praticamente nos últimos 7 anos a gente está na estrada. Foram mais de 125 países visitados e no meio disso tudo a gente acabou criando uma empresa, publicou livros, demos palestra em várias cidades do Brasil para empresas gigantes como Microsoft, GE, no Google. Então, assim, tomou vários desdobramentos do que era só uma viagem de volta ao mundo de carro, acabou virando não só nosso único trabalho de hoje em dia, como também um estilo de vida, né? Nesse período que vocês decidiram transformar essa viagem no canal, vocês primeiro tiveram um planejamento, depois, como é que foi? Bom, para responder essa pergunta, eu tenho que voltar um pouco mais no tempo. Só para você entender, eu sou administrador, a Raquel é economista. Nós tínhamos vida normal no Brasil, em São Paulo, trabalhamos no mercado financeiro. Só que em 2012, eu vi num livro um casal que tinha viajado o mundo de carro. E ele tinha feito uma cozinha dentro, tinha colocado uma barraca. É um livro muito interessante, chama Challenge Your Dreams, que é Desafiando Seus Sonhos, que é do Robert e a Grace. A Grace é brasileira, o Robert é inglês, mas eles moram no Brasil há muitos anos. E aí, quando eu vi aquele livro, eu falei, poxa, eu sempre quis viajar, eu já gostava de fotografar, já gostava de escrever, mas vivia a vida de banco. Eu entrava às 8 horas da manhã, saía às 8 horas da noite, todo dia conectado com bolsa, com as coisas, com os ativos. E aí a gente teve a ideia de sair, de comprar um carro, de montar um projeto semelhante ao que eles tinham feito. Pedimos demissão, nos casamos e fomos dar a volta ao mundo. Saímos de São Paulo em maio de 2013, com a pretensão de viajar por 3 anos e meio, sem parar, passando por pelo menos 70 países, dirigindo 130 mil quilômetros e morando no carro e conhecendo gente, meio que uma experiência antropológica mesmo, uma coisa mais filosófica de conhecer o mundo. Ali nasce o Viaje Logo Existo, mas ele nasce numa pretensão de algo pessoal, sem a necessidade de dar dinheiro, sem a necessidade de ser um projeto lucrativo. E a gente começa a usar o Viaje Logo Existo como uma plataforma para dividir tudo que nós tínhamos aprendido para fazer uma volta ao mundo de carro, porque era muito escasso em 2012, 2013 na internet. Você tinha um outro livro. A viagem começa, a gente consegue, né, seguir adiante. E ao longo da viagem, primeiro por um projeto social, a gente lança uma plataforma onde todos os quadros que a gente vendia, o dinheiro era doado para Teto.org, que é uma ONG de São Paulo, enfim, uma ONG da América Latina, mas que constrói casas para comunidades vulneráveis no Brasil. E a gente acabou montando o e-commerce, e aí começamos a conversar com as pessoas compravam o quadro e falavam, pô, por que vocês não fazem um livro? Por que vocês não fazem caneca? Por que vocês não fazem camiseta? Então, a necessidade das pessoas, naquela época, assim, a demanda das pessoas acabou trazendo essa ideia de começar a fazer os livros. E quando a gente viu, a gente já tinha aberto a empresa, já estava produzindo o 2º, 3º, 4º livro, vendendo para diversos países, e aquilo ali naturalmente foi tomando a consistência de um negócio. Entendeu? Foi uma coisa bem... Ele nasceu de uma forma muito mais natural do que necessariamente eu falar assim, vamos estudar um nicho de mercado, ver qual é a oportunidade, se tem... Não, a gente resolveu mudar de vida e desse novo estilo de vida
a gente descobriu formas de transformar isso em algo que pudesse pagar esse estilo de vida que a gente tem, né? Sem me estender muito. E me diz uma coisa, vocês já viajaram mais de 100 países, não é isso? São 127 países visitados aí nos últimos 7 anos. Quais são os critérios que vocês usam para escolher parcerias, patrocinadores? Bom, acho que a primeira coisa é a empresa que está junto conosco, e hoje a gente tem a North Face, tem a Smiles, a Easy Invest, eu até posso falar um pouco mais porque que uma empresa financeira está junto com a gente, mas a primeira coisa é que essas empresas tenham uma relação clara com o nosso propósito, né, e com o nosso público, porque no final das contas, eu sempre falo, tem que ser bom para mim, sem dúvida, para mim, para minha esposa, para o projeto, mas tem que ser muito bom para o meu público também, porque o que faz eu ter 7 anos de projeto e ter credibilidade e ter as portas abertas dentro de empresas super legais de trabalhar é o valor e a preservação que eu tenho do meu público, porque no fundo é ele que tem que olhar e falar assim, caramba, Léo, muito legal você ter trazido essa marca, porque eu estou aprendendo mais, por exemplo. É o caso, a North Face, quando a gente teve agora um mês na Escandinávia, pegamos lá -30, a gente poder falar dos produtos, explicar como funciona cada produto, como é que você deve se vestir. Então a gente está sempre preocupado em marcas que tenham uma projeção de marca legal, mas que tenham produtos que eu possa trazer valor agregado para o meu público. Porque se for só bom para mim, no longo prazo não vai fazer sentido para o meu público e ele vai acabar indo embora. E o que eu tenho de valor hoje é justamente o meu alcance, né? E a qualidade do meu alcance, mais do que os números, se são 200 mil seguidores no Instagram, 500, 600 mil no Facebook, é mais do que isso, tem uma qualidade de público. E me diz uma coisa, quando chegou essa questão da pandemia, o que isso na prática transformou o teu negócio? Eu ainda, com a gente ainda, Viagem Logística em relação aos parceiros, não tivemos nenhuma mudança de contrato. Teve algumas mudanças de fluxo de pagamento, então algumas empresas falaram, olha, a gente vai precisar de mais 30 dias para te pagar, porque hoje nós temos contratos anuais com muitas delas. Então são parcelas mensais. E aí, é claro, a gente sabe que está todo mundo passando por um momento difícil, a demanda secou em um monte de setor, principalmente no turismo. Então é natural todo mundo flexibilizar. O que acabou mudando mais era a relação de viagens, né? A gente tinha algumas viagens já programadas, uma parceria com a Smiles agora, que era uma ida para o Jalapão. A gente tinha uma viagem para Amazonas também e foi cancelada. Então, acho que o que é mais complicado hoje é essa falta de perspectiva de quando as economias vão retomar, de quando os aeroportos vão abrir, essa incerteza que coloca no nosso setor, né? Acho que isso é mais complicado do que... Agora a gente está sobrevivendo, eu estou parado em casa, gasto pouco, estamos aqui em Portugal, os contratos estão acontecendo, a gente está achando formas de... Pessoal, o que vocês precisam da gente? Então a gente liga para os nossos patrocinadores e fala assim, como é que eu posso te ajudar agora? Eu não estou viajando, mas o que eu posso ajudar nosso público? O que eu posso ajudar vocês? A gente está tentando estar do lado deles, porque sabe que é um momento complicado, mas o que mais me preocupa mesmo é a falta de perspectiva daqui 6 meses, daqui 1 ano. Como vai ser essa indústria? Pois é, a minha próxima pergunta, como é que vocês acham que vai ser esse retorno no momento que vai mudar? Quando acabar a quarentena, vamos colocar assim. Eu acho que a primeira coisa a gente vai ter que entender como os países vão lidar com o trânsito de estrangeiros. Então, por exemplo, a Inglaterra soltou ontem, estava para confirmar hoje, que todo mundo que chegar na Inglaterra, com exceção acho que da Irlanda ou da França, vai ter que se isolar, se auto-isolar por 14 dias ou multa de $50 mil. Então, assim, a gente vai começar a entender essa relação, primeira coisa. Segundo, as pessoas que são mais conservadoras no ponto de vista de insegurança de viagem ou viajaram menos, essas pessoas eu acho que vão optar por não viajar. Existem pesquisas já que mostram que essas pessoas vão optar por viajar de carro para destinos próximos. Então o cara que mora em São Paulo, ele vai acabar indo para o interior, o cara do Rio de Janeiro vai para Petrópolis. Então você vai ter eu acho que uma reformatação da relação de turismo próximo de grandes centros. E como um todo, eu acho que o setor ainda vai levar talvez 2, 3 anos para infelizmente retomar com um pouco mais de força. E aí vocês vão ter que reavaliar, inclusive, o negócio de vocês para poder se adequar a esse novo período, né? Ou essas transformações que podem ser, de repente, para sempre, né? Na maneira do formato de negócio, ou não. Enquanto não estiver... Falando ainda do Covid, enquanto não tiver um protocolo de cura ou uma vacina, vai ser mais complicado, né? O temor, o receio vai ser grande. O que eu acho assim é que tem países que estão fazendo a lição de casa melhor do que outros. Independente de política ou não, a gente vê pela relação de contaminação. Nesse exato momento, a gente está entrando num segundo ponto
Países que já liberaram um pouco a economia, será que eles vão ter um problema de segunda onda? Que esse é o maior medo. A Coreia do Sul está começando a ter de novo um pouco de aumento. A China hoje foi o maior número de aumentos de Covid nos últimos 30 dias. Parece que a infecção, o grau de infecção na Alemanha também piorou um pouco. Então, assim, daqui acho que 2, 3 semanas a gente vai ter uma fotografia um pouco mais clara. Então, acho que eu e a Raquel, e eu já conversei isso com vários parceiros, a gente pode ter um papel legal de mostrar para pessoas e para o nosso público, para quem quer que goste de viajar, como está a real situação em determinados aeroportos, como está realmente, que medidas de segurança estão sendo tomadas dentro do avião. Então, vai sentar sempre com o assento separado, todo mundo de máscara, porque às vezes a pessoa tem medo de andar de avião, mas ela vai toda despreparada para o mercado. E às vezes o mercado tem mais chance dela estar sendo contaminado do que às vezes dentro de uma aeronave onde está todo mundo preocupado. Eu estou especulando, mas é só porque as pessoas às vezes estão se depositando muito esse medo em relação ao avião. E eu acho que hoje está sendo feito um trabalho para que possa, de alguma forma, que nem você ir num restaurante aqui em Portugal, que pode ter 1/3 da capacidade, a gente vai achar uma forma de andar de avião também, onde o risco não seja tão grande. E aí talvez a gente possa, quando falou de repaginar o nosso modelo, repaginar nosso negócio, continuar viajando, talvez não com toda a liberdade de escolher para onde nós íamos, mas podendo mostrar para as pessoas, olha, Buenos Aires está tranquilo, a gente foi, vem aqui, faz assim, olha, a gente acabou de vir de Santiago do Chile, ou a gente viajou para algum lugar dentro do Brasil. Então, eu acho que ainda tem um papel a ser feito do ponto de vista de turismo, mas sem dúvida vai ser numa velocidade muito menor do que foi nos últimos 2, 3, 4 anos, até porque o dólar está ganhando valor sobre o real, e isso acaba atrapalhando muito o plano das pessoas, que não só fica mais caro por conta do real desvalorizado, mas muitas pessoas tiveram também diminuição de salário, etc. Então, eu acho que o turismo interno vai se beneficiar disso tudo no curto prazo. Bom, eu quero te agradecer pela entrevista e eu queria que você desse uma mensagem. Cara, a mensagem que eu dou para as pessoas agora é para cuidar delas, cuidar da família, cuidar da saúde, que acho que é o mais importante. A viagem, as oportunidades de negócio, elas vão continuar lá. Então a gente tem que agora preservar para que todo mundo fique bem. E aí, gostou do vídeo? Eu gostei pra caramba. Agora tem uma coisa que eu quero ressaltar aqui. Se reinventar. É o que a gente tem que fazer a partir de agora. Porém, enquanto a gente não se reinventa, se inscreve no canal, dá like, compartilha e eu vejo vocês no próximo vídeo. Descomplica Brasil.